Programa Os Pingos nos Is, recebendo também quem nos prestigia pelas emissoras de rádio. Obrigado pela audiência, pela preferência. Tem uma outra informação, inclusive, que eu quero destacar, porque além das várias críticas que o presidente brasileiro tem feito, ele decidiu elaborar, o governo federal, uma lista com possíveis retaliações aos Estados Unidos depois das sanções contra autoridades, além, do tarifaço. Segundo integrantes do Ministério da Fazenda, o próprio chefe do Executivo teria solicitado esse documento para avaliar a conivência, inclusive, melhor dizer, a conveniência da aplicação da lei da reciprocidade. Então, uma lista de possíveis sanções será elaborada e o presidente vai avaliar se isso é conveniente ou não. E aí, a gente vai trazer aqui os aspectos que envolvem esse instrumento e de que maneira isso seria recebido uma vez que o governo brasileiro viesse a adotar essa lista de sanções. Você, Nelson Kobayashi, não faz tanto tempo assim, o Congresso Nacional aprovou aquela lei da reciprocidade. Houve a sanção pelo presidente da República e nós discutimos aqui. Será que é uma boa o Brasil devolver na mesma moeda? Taxou em 50%, a gente vai devolver em 50%. Não sei se essa lista com possíveis retaliações trate disso, Talvez ele discorra sobre outros aspectos. Quais são suas apostas? A minha aposta é que sim, está no radar a retaliação idêntica, a reciprocidade, taxar produtos americanos, porque isso está no discurso do presidente desde o primeiro dia também. Inclusive foi isso que motivou a pressa toda da aprovação do decreto, enfim, e da preparação para que isso fosse utilizado se fosse o caso. A questão, Caniato, é que, infelizmente, o discurso do presidente Lula trata da aplicação da reciprocidade como se fosse, olha só, como nós somos iguais aos Estados Unidos. Se eles taxam lá, a gente taxa aqui, como se fosse no pé de igualdade em termos de potência econômica, de relações comerciais, enfim, e não é. A utilização da reciprocidade é, acima de tudo, a confissão de uma inabilidade política. A reciprocidade deve existir como última ratio, como em último caso. Não deu certo nenhum outro método, aí você aplica a reciprocidade. Por quê? Primeiro, porque quem sofre com a reciprocidade é o povo brasileiro. Vai começar a comprar produto americano caro, sobretaxado. Vai ficar muito mais caro qualquer tipo de produto americano. É um protecionismo que não faz sentido nenhum no caso dos produtos americanos. E não só o consumidor final dos produtos, aquele que quer importar um videogame. Não, estou falando da indústria brasileira, a tão sofrida indústria, protegida, enaltecida indústria brasileira desse governo que precisa de componentes americanos, componentes que vêm dos Estados Unidos. Ou seja, seria, de alguma maneira, no discurso, bater no peito falando que está aplicando reciprocidade, punindo quem? Os Estados Unidos? Não, punindo o brasileiro, o cidadão brasileiro e a indústria brasileira sobretudo. Então, é primeiro uma confissão de inabilidade, porque antes de se aplicar uma reciprocidade é preciso tentar a negociação, o diálogo que a gente está falando todos os dias aqui, uma necessidade de um acordo, de sentar à mesa, de negociar como estadistas, tanto de um lado quanto de outro. Infelizmente, isso não está muito bem amadurecido. Depois desse mês todo aí de só discursos por parte do presidente em específico, a gente está muito longe de estabelecer de fato um acordo que possa resolver esse tipo de crise instaurada entre Brasil e Estados Unidos. Outras possibilidades dessas retaliações aos Estados Unidos, imagino, sejam aquelas outras já aventadas inicialmente, uma quebra de patente de produtos farmacêuticos, principalmente, que poderia gerar uma outra reação muito grande em relação ao que poderia vir dos Estados Unidos. Seria traumático, imagino eu, apesar de não ser uma retaliação direta em relação à reciprocidade, seria uma retaliação que certamente demandaria uma resposta americana e a gente não sabe em que proporção, dentre algumas outras. Infelizmente, essa é a relação do Brasil com os Estados Unidos, Caniato. Agora, Dávila, nas relações comerciais internacionais, quando um país fala sobre a elaboração de uma possível lista de retaliação ao outro país, isso por si só já é um recado, Porque há um monitoramento permanente de ambos os lados. Então, já há uma sinalização feita pelo Brasil para os Estados Unidos. E aí eu te pergunto, qual é o tamanho do Brasil nessa negociação?
é o tamanho de uma pulga, porque nós exportamos 40 bilhões de dólares para os Estados Unidos. Aquilo que eu falei, o Brasil exporta 40 bilhões, o México exporta 500 bilhões. Essa é a diferença de um outro país na América Latina comparando com o Brasil. 40 bilhões para os Estados Unidos é nada. Por isso, se o Brasil partir para a retaliação, como bem lembrou o Koba, os Estados Unidos vão escalar e com maior vontade, assim, porque aí os Estados Unidos vai aprovar esse aumento de tarifa porque é uma retaliação política. Para ele é insignificante aumentar 100%, 150% e alguém que exporta 40 bi. É o contrário da negociação com a China, que os Estados Unidos foi todo lado dando uma que ia aumentar 140%, no fim teve que sentar à mesa e negociar, porque viu que o negócio era bem mais complicado quando você trata da segunda maior economia do mundo. Então, o Brasil, se ficar com essa bravata e da bravata partir para uma retaliação tarifária, quem vai perder é o Brasil. Porque, como bem falou o Kobayashi, este aumento das tarifas significa, Caniato, aumento de imposto, porque vai custar mais caro para comprarmos produtos norte-americanos. E alguns desses componentes são essenciais para produzir maquinário, por exemplo, para equipamentos hospitalares, equipamentos de tecnologia, são coisas que são indispensáveis. Então, vai custar tudo mais caro. Agora, como esse governo tem como programa de governo a única coisa aumentar imposto, quem sabe essa história tarifária de retaliação é mais uma forma de arrecadar mais no meio deste país que já é o recordista mundial de arrecadação entre os países emergentes. Vai ver que vai usar a briga de Trump para arrecadar mais dinheiro para o governo. Afinal de contas, o governo só pensa nisso. Pois é, e várias pessoas lembrando daquele episódio com a China, né, Beraldo? Os Estados Unidos impuseram uma tarifa, a China devolveu na mesma moeda, aí horas depois Donald Trump subiu a tarifa e ficou naquele ping-pong, né? A cada instante um país aumentava a sua tarifa sobre o outro. Mas, enfim, é preciso também considerar que o governo brasileiro já tinha aventado a possibilidade de retalhar quebrando patentes de medicamentos norte-americanos. Portanto, as nossas fábricas produziriam os medicamentos norte-americanos, quebrando, não respeitando os direitos daqueles laboratórios, o que seria terrível, né, Beraldo? Porque escalaria demais, inclusive, essa crise, né? O Brasil se comporta como um trombadinha, né, Caniato? Ou você me dá o que eu quero, ou eu vou roubar de você. É mais ou menos essa a resposta. E não pode ser assim. Quando a China começou a responder aos anúncios de Donald Trump, a China o fez sabendo da dependência que existe dos Estados Unidos em relação ao seu parque industrial. Há um número imenso, gigantesco de produtos que são fabricados na China para o mercado norte-americano. Inclusive o iPhone, que é um ícone aí, mas que mesmo assim a Apple... Ontem houve uma cerimônia do presidente norte-americano com o presidente da Apple, ontem ou anteontem, em que ele já estava ali anunciando bilhões e bilhões de dólares de investimentos nos Estados Unidos, porque é isso que os Estados Unidos quer. Ele quer trocar esse sistema onde ele fortalece a indústria alheia para ter uma produção maior dentro dos Estados Unidos. Os Estados Unidos precisam gerar emprego. Os Estados Unidos são 315 milhões de habitantes com um nível de escolaridade de bom para ótimo. Você precisa ocupar essas pessoas. E enquanto as indústrias continuarem saindo dos Estados Unidos, os Estados Unidos realmente têm um problema gravíssimo. Então, está tudo certo com a estratégia que os Estados Unidos estão adotando. E a China soube responder porque sabe da sua importância. Agora, não dá para o Brasil, no auge da sua insignificância internacional, achar que vai falar de igual para igual para os Estados Unidos. Não vai. Não vai. Você tem que ter habilidade. Você tem que ter poder de persuasão, você tem que mostrar o seu talento, você tem que saber construir relação. Se nós olharmos para o Brasil, por exemplo, Fernando Henrique Cardoso, à época, construiu uma relação de muita proximidade com Bill Clinton. Passava final de semana com Bill Clinton na residência de férias do presidente dos Estados Unidos. Criou-se uma relação, por quê?
Porque você, com uma habilidade, você consegue fazer isso. O problema é que o presidente brasileiro, ele não cria relação com o presidente dos Estados Unidos, ele ataca o presidente dos Estados Unidos e fica sendo subserviente ao presidente da China, ao presidente da Rússia, mas ele não cria relação pessoal. Ao contrário, nós precisamos lembrar que no último jantar que houve para o presidente brasileiro na China, oferecido pelo presidente Xi Jinping, nós passamos uma vergonha imensa, porque houve um pedido da primeira-dama brasileira para que o governo chinês viesse interceder no monitoramento de redes sociais no Brasil, pelo amor de Deus. Quer dizer, nós nos colocamos numa posição de humilhação em todas as oportunidades que o presidente da República tem. Então o Brasil não vai ser respeitado. Quando o Dávila faz a referência da pulga, nós somos a pulga na relação, é por causa disso. Não por causa do nosso tamanho, das nossas riquezas, de tudo de bom, de maravilhoso que o Brasil tem, mas porque isso tudo é descartado em razão de uma postura, um posicionamento medíocre, mesquinho e completamente equivocado do presidente da República. Agora, há quem faça a seguinte leitura, que o Brasil, por meio do seu presidente, acaba adotando essa postura até, para muitos, meio irresponsável, mas porque há o respaldo de algumas lideranças internacionais. E aí eu acho que o Beraldo traz o ponto-chave. A China estaria dando esse respaldo, Koba? Eu acho que o presidente Lula acredita muito nesse respaldo, Caniato. Aliás, muito mais do que deveria. Porque quando ele, na cúpula dos BRICS, faz todo aquele discurso contra dólar, contra presidente americano, se falou mais nos Estados Unidos, na cúpula dos BRICS, do que propriamente dos países dos BRICS. E ele falou isso praticamente sozinho, principalmente no ataque à hegemonia do dólar, principalmente no ataque ao uso do dólar como moeda importante nas relações internacionais. Tanto que, desde a reação americana com a taxação e as retaliações todas dos Estados Unidos para com o Brasil, não se vê nem a China, nem a Rússia, nem nenhum outro país dos BRICS, Índia, África do Sul e nem os novos países agora, saindo em defesa efusiva do Estado brasileiro. Não, nessa daí o Brasil foi sozinho. Levantou a bandeira contra os Estados Unidos, sofreu as retaliações dos Estados Unidos e sozinho está enfrentando esta crise. Tanto que, nos últimos dias, a gente viu uma manifestação do presidente Lula tentando engajar os outros países do bloco, dos BRICS, nessa luta contra a crise brasileira com os Estados Unidos e taxação e tal, mas sem muita efetividade. Por quê? Porque nem o líder russo, nem o líder chinês, e muito menos os demais, vão entrar numa briga que foi totalmente provocada pelo presidente brasileiro. Cada um com seus problemas nessa hora. Aliás, em todas as horas, né? Para cada um dos países todos aí, os Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos pensa nos Estados Unidos, o líder chinês pensa na China, o líder da Rússia pensa na Rússia. Só o presidente brasileiro é que parece que não pensa no Brasil, pensa em si, pensa nas eleições, pensa em 2026. E pensa em fazer discurso de palanque, de comício, a cada vez que tem uma oportunidade, mesmo quando deveria agir como chefe de Estado. Então não há, no meu ponto de vista, no horizonte, perspectiva de um abraço entre esses países todos do bloco dos BRICS para defender os interesses brasileiros nesta crise, justamente porque quem deu causa a ela foi o presidente Lula e ele é quem vai ter que resolver agora. Pois é, José Zanella, inclusive, fez um comentário em cima do que disse o Dávila. O José Zanella disse o seguinte, Dávila, se piorar, vira piolho diplomático, porque você falou da pulga, né? E aí o José Zanella fez a sua colocação aqui. Mas tem uma outra ponderação, Dávila, quando você analisa a relação comercial entre os dois países, que não se trata de algo tão relevante assim, mas justamente por isso o Brasil não conseguiria canalizar os seus negócios para outras nações, como, por exemplo, Índia, China e por aí vai? Não consegue. Pega uma questão importante. A questão dos aviões da Embraer. Quem compra avião é país rico, não é país mais pobre que compra avião. Não adianta, não vão vender aquele avião para o resto do mundo. Não é que não vão vender
Só os Estados Unidos comprou 190 aviões da Embraer. Quem é que vai comprar 190 aviões? Vai comprar um, dois, mas não tem na escala. A gente está falando da maior economia do mundo, sabe? E outra coisa, por exemplo, com China, com a questão... A China já compra todo o nosso minério, já compra quase todo o nosso produto agrícola, agora vai comprar mais um pouquinho. Não tem como absorver um Estados Unidos de exportação. Então, assim... É uma ilusão. O Brasil, Canhato, só exporta commodity. Quem exporta commodity fica muito vulnerável. Não é que nós temos equipamentos de alta tecnologia, alta precisão, que tem um mercado mundial e é um mercado muito mais pulverizado. Não é o nosso caso. O nosso negócio é exportar commodity de minério. É isso que o Brasil faz. O resto é insignificante na pauta de exportação. Então, o que isso mostra? O Brasil não tem estratégia comercial internacional porque o Brasil tem uma das economias mais fechadas do mundo. O Brasil representa menos de 2% das exportações mundiais, Canhato. Nós somos um nanico no comércio internacional. O Brasil não representa nada. Então, por que isso? Porque há anos nós temos essa mentalidade do nacional estatismo que mantém a economia fechada, que acreditamos na verticalização da produção, tudo tem que ser feito nacionalmente, isso gera ineficiência, baixa competitividade e afeta dramaticamente a queda da produtividade. E sabe qual que é a consequência disso? Apesar de sermos a 8ª, 9ª economia do mundo, nós temos um PIB per capita que vem caindo há 40 anos. O PIB per capita do Brasil, comparando com outras nações emergentes, vem despencando, caiu 40 posições. O Brasil, Canhato, em 1980, o PIB da Coreia do Sul era 30% do PIB brasileiro. Hoje o PIB da Coreia do Sul é 3,5 vezes do Brasil. O Chile tem um PIB per capita maior que o Brasil. Ou seja, os países que se abriram para o mundo, engajaram no comércio internacional, aumentaram suas importações e exportações, ficaram ricos. E nós, com essa reserva de mercado, economia fechada, ficamos pobres e estamos nos empobrecendo cada vez mais. Então o governo gosta de ficar falando essa bravata que somos a 7ª, 8ª, 9ª economia do mundo, só que quando você pega PIB per capita, se a gente está ficando mais rico ou mais pobre em comparação a outros países, principalmente países emergentes, o Brasil está ficando cada dia mais pobre. Então, é uma política errada, essa política nacionalista econômica, de manter a economia fechada, e isso tem tudo a ver com a mentalidade da esquerda. A mentalidade da esquerda é guiada de que o capitalismo só beneficia os ricos, prejudica os pobres, e aí precisamos ter reserva de mercado. E isso vem empobrecendo todos nós. Por isso, está tudo errado. O Brasil está longe das grandes cadeias globais de produção. O Brasil tem uma participação insignificante nas exportações e, portanto, na hora que o nosso segundo maior parceiro comercial nos aperta, a gente não tem para quem vender, porque nós somos insignificantes no comércio internacional.